Poucos momentos na existência humana carregam tanta intensidade, mistério e peso eterno quanto o instante exato em que a alma se desprende do corpo. Para Padre Pio de Pietrelcina, o santo estigmatizado que viu almas, ouviu suas vozes, consolou incontáveis moribundos e travou combates espirituais invisíveis durante toda a sua vida. Esse momento não é marcado por caos, terror ou confusão, mas por uma clareza absolutamente penetrante. É o instante em que a alma, livre das limitações da matéria, encontra-se diante de uma luz que não pertence mais ao tempo cronológico, mas que já toca, de forma irreversível, a eternidade. Nesse segundo decisivo, tudo aquilo que era nebuloso, obscuro ou incerto durante a vida terrena se torna cristalino como água de fonte. Padre Pio dizia que a morte não é o fim da consciência, mas o despertar para a verdade total, e que nesse despertar a alma experimenta algo tão profundo, tão simples e ao mesmo tempo tão avassalador, que pouquíssimas pessoas conseguem imaginar enquanto ainda vivem na carne. Quando lhe perguntavam sobre esse momento crucial, Padre Pio não oferecia respostas vagas ou consolações superficiais. Com a autoridade de quem havia experimentado êxtases místicos, combatido demônios visíveis e invisíveis e acompanhado almas até o limiar da eternidade, ele respondia com precisão teológica e profundidade espiritual. A alma percebe imediatamente a verdade de sua vida inteira diante de Deus. Não se trata de uma revisão gradual, de uma análise fria ou de uma recordação fragmentada. É uma percepção instantânea, luminosa e completa, como se todos os véus fossem removidos simultaneamente e a alma visse pela primeira vez com os olhos de Deus. Esse primeiro pensamento, esse primeiro clarão de consciência, não é produto do medo irracional nem da fantasia religiosa. É uma experiência real, documentada pelos santos, confirmada pela Escritura e ensinada pela tradição católica milenar. E o mais impressionante é que esse pensamento é algo tão simples, tão direto, tão essencial, que quase ninguém consegue imaginar antes de passar pela própria morte. O que torna esse ensinamento de Padre Pio ainda mais relevante é que ele não falava por especulação filosófica ou curiosidade intelectual. Ele falava a partir de experiências concretas, vividas intensamente ao longo de décadas de ministério sacerdotal. Padre Pio ouvia confissões durante horas intermináveis, conhecia os segredos mais profundos dos corações humanos e frequentemente recebia revelações divinas sobre o estado das almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. Ele sabia, por experiência mística direta, o que acontece quando a alma cruza o véu que separa o tempo da eternidade. E por isso suas palavras não eram meras opiniões piedosas, mas testemunhos autênticos de alguém que viveu com um pé na terra e outro no céu. Para ele, a morte não era um salto no escuro, mas um encontro marcado, um encontro com aquele que sempre esteve presente, mas que agora se revela face a face. E nesse encontro, a alma experimenta um pensamento primordial, uma percepção fundante, que determina toda a sua eternidade. Nesta jornada espiritual profunda, vamos explorar, com base nos ensinamentos de Padre Pio, na Sagrada Escritura e na rica tradição espiritual católica, qual é exatamente esse primeiro pensamento, essa primeira percepção, esse primeiro clarão de luz que invade a alma no segundo exato da morte. Veremos por que esse pensamento traz alegria indescritível para algumas almas, dor purificadora para outras e misericórdia abundante para todos aqueles que, mesmo imperfeitos, se entregaram sinceramente ao amor de Deus. Descobriremos que esse instante definitivo não é um momento de aniquilação da consciência, mas de expansão radical da percepção. E compreenderemos que o primeiro pensamento da alma, ao deixar o corpo, não é um grito de pavor diante do desconhecido, mas um suspiro de reconhecimento diante do amor que sempre esteve ali, esperando pacientemente para ser plenamente encontrado e eternamente abraçado. Capítulo 2. O despertar para a verdade total. Deus é real e Ele está aqui. Padre Pio de Pietrelcina afirmava, com a convicção de quem tocou o mistério mais profundo da existência,
que o primeiro pensamento da alma, ao se separar do corpo, é uma tomada de consciência absolutamente radical e transformadora. Deus existe e Ele está diante de mim. Não se trata de uma ideia abstrata flutuando no espaço mental, nem de uma lembrança remota da catequese da infância, nem de uma crença teórica cultivada durante anos de prática religiosa. É presença concreta, palpável, irrefutável. É realidade que se impõe com uma força avassaladora, diante da qual não há espaço para dúvida, negação ou indiferença. A alma, agora desprendida das limitações do corpo material, das ilusões dos sentidos e das distrações do mundo físico, entra numa clareza de percepção que é absolutamente impossível de ser descrita ou compreendida nesta vida terrena. Ela percebe, com uma certeza que ultrapassa qualquer certeza humana, que tudo aquilo que acreditava pela fé, muitas vezes com dificuldade, com dúvidas, com oscilações, agora se impõe pela visão direta, pela experiência imediata, pela evidência incontestável. Essa percepção inaugural não é gradual nem progressiva, é instantânea, fulminante, completa. É como se a alma tivesse vivido toda a vida terrena dentro de uma caverna escura, vendo apenas sombras projetadas na parede, e de repente fosse arrancada dessa caverna e colocada diante do sol em pleno meio-dia. O autor sagrado da Carta aos Hebreus proclama com autoridade divina: está determinado que os homens morram uma só vez, e em seguida vem o juízo. H 9:27. Esse juízo não é uma sessão de tribunal frio e burocrático, mas um encontro com a verdade personificada. A alma vê Deus não como um conceito teológico distante, mas como a pessoa viva que sempre esteve presente em cada momento de sua existência, nos momentos de alegria e nos momentos de dor, nos momentos de fidelidade e nos momentos de traição, nos momentos de luz e nos momentos de trevas. Padre Pio costumava dizer que esse primeiro pensamento é como o abrir dos olhos para a luz do sol depois de ter vivido anos inteiros em penumbra, acostumado à escuridão, adaptado à falta de clareza. A diferença é que essa luz não fere os olhos da alma, mas os cura, os purifica, os transforma. O santo de Pietrelcina, que carregou as chagas de Cristo durante 50 anos e que experimentou visões do céu, do inferno e do purgatório, ensinava com insistência: a alma sabe imediatamente, sem margem para erro ou confusão, que Deus é a verdade que ela sempre buscou, consciente ou inconscientemente, durante toda a sua vida terrena. Mesmo aqueles que negaram Deus durante a existência corporal, mesmo aqueles que o combateram com ateísmo militante ou com indiferença glacial, não podem mais negar sua existência quando a alma se separa do corpo. A evidência se torna irresistível. Mas essa irresistibilidade não anula a liberdade, porque a alma que rejeitou Deus na vida pode, em seu último ato de vontade consciente, rejeitar também esse encontro final, escolhendo as trevas ao invés da luz. Porém, não pode negar que a luz existe. Não pode alegar ignorância ou falta de oportunidade. A verdade está ali, nua e crua, oferecendo-se completamente, mas respeitando a liberdade até o fim. Esse primeiro pensamento, Deus é real e Ele está aqui, muda tudo. Muda a perspectiva sobre toda a vida passada. Muda o significado de cada escolha feita. Muda o valor de cada palavra pronunciada, de cada ação realizada, de cada omissão cometida. A alma percebe que viveu toda a existência terrena diante dos olhos de Deus, que nada jamais esteve oculto, que tudo sempre foi visto, conhecido, acompanhado por aquele que sonda os rins e os corações. SL 7:10. E essa percepção pode ser de alegria indizível para quem viveu procurando amar, mesmo com imperfeições, ou de dor profunda para quem viveu negando esse amor. Mas para todos, sem exceção, é uma percepção de verdade absoluta. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre libertadora. Por isso, Padre Pio dizia que a morte não é um salto no escuro, mas um salto na luz. E a primeira coisa que essa luz revela é a própria existência de Deus, não como hipótese ou esperança,
mas como realidade fundamental de toda a existência. Capítulo 3. A alma vê a própria vida como Deus a vê, o exame do amor. Imediatamente após o primeiro clarão de consciência, Deus é real e está aqui, o pensamento da alma se desdobra numa segunda percepção igualmente avassaladora e profunda. Minha vida inteira está diante de mim, exatamente como Deus sempre a viu. Não se trata de uma memória desconexa, de uma recordação sentimental ou de uma revisão cinematográfica da existência. É muito mais do que isso. É uma visão instantânea, completa e profunda de toda a trajetória terrena. Cada momento, cada escolha, cada palavra, cada pensamento, cada ação e cada omissão. Mas agora vista sob a luz da verdade divina, com os olhos do próprio Deus. Padre Pio costumava ensinar que a alma experimenta neste instante o que ele chamava de exame de amor, e não apenas um julgamento frio de obras exteriores. Deus não se apresenta como um juiz impessoal contando pecados numa lista burocrática, mas como Pai amoroso que pergunta silenciosamente: Você amou? Como você amou? A quem você amou? Por que você amou ou deixou de amar? São Paulo confirma essa verdade ao escrever: Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, seja bem, seja mal. 2 Coríntios 5:10. Nesse momento de clareza absoluta, a alma vê simultaneamente várias dimensões de sua própria história. Vê todo o bem que conseguiu fazer, mesmo aquele bem pequeno, escondido, que ninguém no mundo reconheceu ou valorizou. Vê também todo o bem que poderia ter feito, mas não fez, as oportunidades de amor desperdiçadas, os talentos enterrados por medo ou preguiça, as graças divinas que recebeu abundantemente, mas que deixou escorrer entre os dedos como água. Vê com nitidez cristalina todo o amor que cultivou em seu coração, amor a Deus, amor ao próximo, amor à verdade, amor à própria vocação. E vê igualmente todo o amor que negou, rejeitou ou traiu. Vê todas as graças que recebeu de Deus desde o primeiro instante da concepção até o último suspiro da vida. E percebe com espanto quantas dessas graças foram desperdiçadas, ignoradas ou pisoteadas. E vê, finalmente, todas as escolhas que a aproximaram de Deus e todas as escolhas que a afastaram dele, reconhecendo com perfeita lucidez a responsabilidade pessoal por cada uma delas. É como se Deus colocasse diante da alma um espelho perfeito, não um espelho que distorce a imagem ou que mente por excesso ou por falta, mas um espelho que revela a verdade total, sem máscaras, sem desculpas, sem atenuantes fabricados pela mente humana. O Salmo 139 descreve essa onisciência divina de forma poética, mas absolutamente real. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. SL 139, 1-4. A alma percebe que sempre viveu sobre este olhar divino, que nunca houve um só momento de sua existência que não fosse visto, conhecido e acompanhado por Deus. E agora, ela mesma vê sua vida com os olhos de Deus, não mais através da lente distorcida do orgulho, da autocomiseração, da negação ou da racionalização, mas através da lente cristalina da verdade. É como se Deus dissesse silenciosamente, com infinita ternura misturada com infinita justiça: olhe para a sua história à luz do meu amor. Veja o que você fez com os dons que eu lhe dei. Veja como você respondeu ao meu chamado. Veja o que você construiu ou destruiu com sua liberdade. Padre Pio ensinava que esse exame de amor não é um momento de terror paralisante para quem viveu procurando amar sinceramente, mesmo com todas as imperfeições humanas. Para essas almas, é um momento de reconhecimento grato. Elas veem quanto Deus as amou, quanto Ele trabalhou silenciosamente em suas vidas. Quantas vezes Ele as levantou quando caíram. Quantas vezes Ele transformou seus pecados em oportunidades de crescimento. Mas para as almas que viveram no egoísmo, na recusa deliberada do amor,
Na dureza de coração, esse momento é doloroso, não porque Deus queira puni-las com crueldade, mas porque elas mesmas veem a distância que criaram entre si e o amor. E essa distância, quando vista claramente, queima mais do que qualquer fogo material. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica ensina: cada homem recebe em sua alma imortal sua retribuição eterna já no momento de sua morte, num juízo particular que refere sua vida a Cristo, CIC 1022. Esse juízo não é arbitrário nem caprichoso, é o espelho fiel de como cada alma viveu e amou. Capítulo 4. A saudade imensa de Deus, a sede que sempre existiu. Depois da percepção fulminante da verdade sobre Deus e da visão completa da própria vida, surge na alma um movimento interior profundo que Padre Pio descrevia com uma palavra carregada de significado espiritual: saudade divina. Não é a saudade melancólica de algo que se perdeu temporariamente, mas a saudade ontológica de alguém para quem a alma foi criada desde sempre. É a percepção aguda, dolorosa e ao mesmo tempo doce, de que toda a existência terrena foi, no fundo, uma busca, consciente ou inconsciente, por Deus. A alma, agora livre das distrações do mundo, das ilusões dos sentidos e dos barulhos da matéria, pensa com clareza absoluta: eu fui criada para ele. Toda a minha vida foi uma preparação para este encontro. Tudo o que procurei nos prazeres, nas relações, nas conquistas, no poder, no reconhecimento, era, na verdade, uma busca por ele. Santo Agostinho expressou essa verdade de forma perfeita em suas confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Mas é só na morte que a alma compreende plenamente o significado dessas palavras, não mais como teoria teológica, mas como experiência vivida. Essa saudade não é abstrata, nem suave, é ardente, poderosa, irresistível. É como uma sede espiritual que não pode mais ser ignorada ou adiada. O salmista sagrado descreve essa experiência com palavras que ganham significado pleno após a morte. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? SL 42:2. Durante a vida terrena, essa sede pode ser mascarada, pode ser substituída por outras buscas, pode ser adormecida pelas ocupações e preocupações cotidianas. Mas quando a alma deixa o corpo, a sede se revela em toda a sua intensidade original. É como se a alma gritasse: eu preciso de ti, eu sempre precisei de ti. Tudo mais era ilusão, era substituto, era fuga. Só tu és real, só tu és necessário, só tu podes saciar esta sede que me constitui. E essa sede, esse anseio irreprimível pelo divino, determina a experiência da eternidade para cada alma de acordo com o estado espiritual em que se encontra no momento da morte. Para a alma que está em estado de graça, ou seja, que morreu em amizade com Deus, mesmo que imperfeita e necessitada de purificação, essa saudade é doce, luminosa, jubilosa. É a alegria antecipatória do encontro definitivo com o amado. É como a noiva que finalmente vê o noivo depois de longa separação, ou como o filho pródigo que finalmente avista a casa paterna ao longe. Mesmo que esta alma precise passar pelo purgatório, pela purificação dolorosa, mas misericordiosa de suas imperfeições, a saudade de Deus não é tortura, mas promessa certa de união futura. Santa Catarina de Gênova, que teve revelações profundas sobre o purgatório, ensinava que as almas lá sofrem sim, mas sofrem com alegria, porque sabem que caminham para Deus. A dor da purificação é real, mas é dor de cura, não de castigo. É dor que prepara para a alegria eterna. E por trás dessa dor está sempre presente a saudade ardente de Deus, que atrai a alma para cima como o fogo atrai a chama. Mas para a alma que se afastou deliberadamente de Deus, que morreu em estado de pecado mortal, que rejeitou conscientemente o amor divino até o fim, essa mesma saudade se transforma em tormento insuportável, porque a sede continua, a necessidade ontológica de Deus permanece,
A alma não pode deixar de ser feita para Deus. Mas agora não há mais possibilidade de saciar essa sede. É o que a tradição católica chama de pena de dano, a dor de perder Deus para sempre, não por vontade divina caprichosa, mas por escolha humana obstinada. Padre Pio dizia que essa é a maior dor que existe: sentir saudade de alguém que se rejeitou, precisar de alguém que se desprezou, ansiar por alguém que se negou. É o amor não correspondido levado às últimas consequências. Não porque Deus retirou seu amor, mas porque a alma se fechou definitivamente à possibilidade de recebê-lo. Por isso, Padre Pio implorava aos fiéis: não deixem para morrer em paz com Deus. Façam as pazes agora, enquanto há tempo. Porque depois da morte, quando a saudade de Deus se revelar em toda a sua intensidade, já não haverá mais tempo para a conversão. Capítulo 5. A descoberta fundamental. Tudo era sobre amar. Entre todas as revelações que a alma experimenta no instante da morte, talvez nenhuma seja tão impactante, tão transformadora e, ao mesmo tempo, tão simples quanto esta: a percepção clara de que toda a existência humana, todo o propósito da vida terrena, toda a razão de ser criado, redimido e chamado à eternidade, se resume fundamentalmente ao amor. Padre Pio ensinava com insistência quase obsessiva que o maior choque, a maior surpresa, o maior momento de clareza para a alma que deixa o corpo é descobrir que, no fim das contas, tudo, absolutamente tudo, se resumia ao amor. Não ao amor romântico superficial, não ao amor egoísta que busca apenas o próprio prazer, não ao amor sentimental que muda com as circunstâncias, mas ao amor verdadeiro, ao amor doação, ao amor que reflete a própria natureza de Deus. A alma percebe imediatamente que toda a sua vida deveria ter sido orientada para 3 direções fundamentais de amor: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Amar a verdade, mesmo quando inconveniente, mesmo quando exigente, mesmo quando impopular. E amar o próximo como a si mesmo, vendo em cada ser humano a imagem sagrada de Deus. Jesus Cristo resumiu toda a lei e todos os profetas neste duplo mandamento do amor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. MT 22, 37 e 39. Mas é só depois da morte que a alma compreende plenamente a profundidade radical dessas palavras. Ela percebe que cada momento da vida terrena foi uma oportunidade de amar Deus através da oração, da obediência, da confiança, de amar a verdade através da busca sincera, da honestidade intelectual, da coragem moral, de amar o próximo através do serviço, da compaixão, do perdão, da paciência. E percebe também, com dor ou com alegria conforme o caso, como respondeu a essas oportunidades. Padre Pio costumava dizer: a alma entende imediatamente, sem necessidade de explicação, que aquilo que amou durante a vida moldou seu destino eterno. Se amou Deus acima de tudo, está preparada para a união eterna com Ele. Se amou a si mesma acima de tudo, está presa na prisão do próprio ego. Se amou o próximo sinceramente, descobrirá que estava amando Cristo disfarçado. Se usou o próximo como meio para fins egoístas, verá a deformação que causou no tecido do amor. São Paulo, o grande apóstolo das nações, escreveu o mais belo e ao mesmo tempo mais exigente texto sobre o amor na história da literatura humana. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Mesmo que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. 1 Coríntios 13, 1 a 3.
A alma, ao deixar o corpo, vê com clareza absoluta que tudo o que fez sem amor genuíno, mesmo as práticas religiosas, mesmo as obras de caridade, mesmo os sacrifícios heróicos, foi vazio, foi inútil, foi bronze que soa sem significado. E vê também que tudo o que fez com amor verdadeiro, mesmo os gestos pequenos, mesmo os atos escondidos, mesmo as palavras simples, permanece para sempre, gravado na eternidade como ouro puro. A alma percebe que Deus não pergunta quanto você conquistou, mas quanto você amou. Não pergunta que posição você alcançou, mas a quem você serviu. Não pergunta quantos te admiraram, mas quantos você amou sinceramente. Padre Pio ensinava que essa descoberta é ao mesmo tempo consoladora e aterrorizante. Consoladora porque liberta a alma de todas as preocupações vãs da vida terrena, a busca por reconhecimento, a acumulação de riquezas, a obsessão pela aparência, a corrida por status social. Nada disso importa na eternidade, só o amor permanece. Mas é também aterrorizante, porque a alma vê com clareza todas as oportunidades de amar que desperdiçou, todos os momentos em que escolheu o egoísmo ao invés da doação, todas as vezes em que preferiu ser amada ao invés de amar. E percebe que nada material, nada terreno, nada passageiro tinha qualquer valor diante desse amor. As casas, os carros, as contas bancárias, os diplomas, os prêmios, as honrarias, tudo isso desaparece como fumaça. Só o amor que cultivou permanece como substância eterna. Por isso, o santo de Pietrelcina implorava: aprendam a amar agora, enquanto há tempo. Porque depois da morte, quando perceberem que tudo era sobre amar, não haverá mais tempo para recomeçar. Capítulo 6. Jesus nunca abandonou. A presença constante do Salvador. Um dos pensamentos mais profundos, mais comoventes e mais transformadores que a alma experimenta ao deixar o corpo é a percepção súbita e avassaladora de que Jesus Cristo nunca, em momento algum, a abandonou. Padre Pio costumava dizer com lágrimas nos olhos que essa é uma das revelações mais doces para as almas que amaram e uma das mais dolorosas para as almas que rejeitaram. A alma vê claramente, como se alguém lhe mostrasse um filme completo de sua vida, que Jesus esteve presente em cada segundo da existência. Nos momentos de alegria, quando a alma nem pensava nele, ele estava ali silenciosamente abençoando. Nos momentos de dor, quando a alma se sentia abandonada, ele estava ali carregando a cruz junto. Nos momentos de pecado, quando a alma se afastava voluntariamente, ele continuava seguindo de longe com amor paciente. Nos momentos de dúvida, quando a alma questionava sua existência, ele permanecia firme como rocha inabalável. Nos momentos de traição, quando a alma escolhia outros amores, ele esperava como o pai do filho pródigo olhando a estrada. Não houve um só momento de solidão absoluta, não houve um só instante de abandono divino. Não houve uma só situação em que a alma estivesse verdadeiramente sozinha no universo. O salmista sagrado proclama essa verdade de forma poética, mas absolutamente real. Para onde irei longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se descer ao abismo, também aí estás presente. Se tomar as asas da aurora, se habitar nos confins do mar, também lá me conduzirá a tua mão e tua direita me sustentará. SL 139, 7-10. A alma percebe que sempre esteve envolvida pela presença divina, não como uma prisão opressiva, mas como um abraço constante que respeitava sua liberdade, mas nunca retirava o amor. Jesus nunca se afastou, mesmo quando o pecador corria na direção oposta. Jesus nunca desistiu, mesmo quando a alma insistia no erro. Jesus nunca fechou a porta, mesmo quando a alma batia portas na sua face. E agora, no momento da morte, essa verdade se revela com uma clareza que não pode mais ser negada ou ignorada. Padre Pio dizia: a alma vê que Jesus a seguiu até nas quedas mais vergonhosas, até nos pecados mais horríveis, até nas negações mais duras.
Ele sempre esteve ao lado, não para condenar, mas para esperar o momento em que a alma voltasse a olhar para ele. Esta percepção é particularmente poderosa para as almas que se sentiram sozinhas durante a vida, que atravessaram desertos de solidão, que experimentaram o abandono humano, que sofreram traições, rejeições, incompreensões. Elas descobrem com alegria inexprimível que nunca estiveram realmente sozinhas. Aquele sentimento de presença que às vezes experimentavam nos momentos mais difíceis, aquela força misteriosa que as sustentava quando tudo parecia desmoronar, aquela voz interior suave que as chamava de volta ao bem, tudo isso era Jesus, presente, ativo, amoroso. A alma percebe também que Jesus sofreu com ela em cada dor injusta, chorou com ela em cada lágrima de desespero, sangrou com ela em cada ferida de injustiça. Não houve um só momento de sofrimento humano em que Cristo não estivesse presente solidariamente, porque ele já tinha passado por tudo isso na sua própria carne. O autor da carta aos Hebreus ensina: não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. HB 4,15. E a alma vê que essa compaixão não foi teórica, mas real, presente, constante. Mas essa mesma revelação é profundamente dolorosa para as almas que rejeitaram conscientemente esse amor constante, que desprezaram essa presença fiel, que ignoraram deliberadamente esse acompanhamento paciente. Elas veem que Jesus nunca desistiu delas, mas elas desistiram de Jesus. Ele nunca fechou a porta, mas elas escolheram ficar do lado de fora. Ele nunca retirou o amor, mas elas se recusaram a recebê-lo. E essa percepção é como uma espada atravessando o coração, não porque Deus queira torturá-las, mas porque elas mesmas veem a tragédia de terem rejeitado o maior amor possível. Padre Pio, que tinha particular sensibilidade para com as almas em perigo de condenação, implorava constantemente: não rejeitem Jesus, não o deixem esperando do lado de fora do coração, ele sempre esteve ao seu lado, não o expulsem agora que ainda há tempo de abraçá-lo. E explicava que o inferno não é Deus abandonando as almas, mas as almas escolhendo viver eternamente longe daquele que nunca as abandonou. É a tragédia suprema de perceber tarde demais que o amor sempre esteve ali oferecido e foi recusado até o fim. Capítulo 7. Nada se perdeu. O valor eterno de cada ato de amor. Uma das surpresas mais consoladoras, mais comoventes e mais inesperadas que a alma experimenta ao encontrar-se diante de Deus é descobrir que absolutamente nada do bem que fez durante a vida terrena se perdeu. Nem a menor oração sussurrada em momento de angústia, nem o menor sacrifício oferecido em silêncio, nem a menor lágrima de arrependimento derramada na solidão, nem o menor ato de amor realizado sem que ninguém visse ou reconhecesse, nada, absolutamente nada desapareceu no esquecimento. Padre Pio ensinava que essa é uma das revelações mais belas do juízo particular. A alma vê diante de si, como luz acumulada, cada gesto de bondade que praticou, e percebe que aquelas coisas que pareciam insignificantes aos olhos humanos, o copo de água dado ao sedento, a palavra de consolo oferecida ao aflito, a visita ao doente esquecido, a paciência com o insuportável, o perdão ao ofensor, a oração pelos inimigos, tudo isso tinha peso eterno, tudo isso tinha valor infinito, tudo isso foi visto, registrado e recompensado por Deus. A alma pensa com espanto: tudo valeu a pena, até o gesto mais pequeno que ninguém notou foi visto por Deus e agora brilha como estrela na eternidade. O Apocalipse de São João revela essa verdade de forma poética, mas absolutamente real. Outro anjo veio e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecessem com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça dos perfumes com as orações dos santos.
Ap 8, 3 a 4. Cada oração, mesmo aquela que pareceu não ser atendida, mesmo aquela que foi interrompida por distração, mesmo aquela que foi oferecida com coração dividido, subiu diante de Deus como incenso precioso. Padre Pio insistia: Deus não desperdiça nenhuma oração. Ele pode respondê-la de modo diferente do que pedimos, pode atendê-la em tempo diferente do que esperamos, mas nenhuma oração sincera cai no vazio. E a alma, ao ver sua vida inteira diante de Deus, percebe que aquelas orações que julgava inúteis produziram frutos invisíveis, que aqueles sacrifícios que considerava desprezados construíram tesouros eternos, que aquelas lágrimas que chorou sozinha foram recolhidas por Deus e transformadas em pérolas de valor inestimável. Jesus Cristo prometeu com autoridade divina: Teu Pai, que vê no escondido, te recompensará. Marcos 6, 4. E a alma descobre que essa promessa não era figura de linguagem, não era consolação piedosa, mas realidade objetiva. Tudo o que fez por amor genuíno, mesmo quando o mundo não viu, mesmo quando não recebeu reconhecimento humano, mesmo quando foi criticada ou ridicularizada por isso, foi visto por Deus e agora recebe recompensa eterna. A viúva que colocou 2 pequenas moedas no templo, os mártires que morreram em obscuridade, os santos anônimos que viveram vidas de bondade silenciosa, as mães que se sacrificaram sem glamour, os pais que trabalharam sem reconhecimento, os religiosos que rezaram em clausura sem que o mundo soubesse seus nomes. Todos eles descobrem no momento da morte que nada do que fizeram por amor foi esquecido. E essa descoberta produz alegria indescritível, gratidão transbordante e confirmação de que valeu a pena ter vivido para Deus e não para a aprovação humana transitória. Mas a mesma verdade opera em direção oposta. A alma percebe também que cada pecado teve peso, cada mal causado deixou marca, cada omissão produziu consequências. Não por vingança divina ou crueldade celestial, mas porque o mal realmente fere o tecido do amor que sustenta o universo. A alma vê que cada vez que pecou, não apenas desobedeceu a uma lei abstrata, mas machucou alguém que a amava infinitamente. Cada pecado foi uma recusa do amor divino, cada traição foi uma ferida no coração de Cristo, cada mentira foi uma distorção da verdade que é o próprio Deus. E essa percepção, longe de destruir a alma que se arrependeu sinceramente, a purifica, porque ela vê simultaneamente o peso do pecado e a misericórdia maior ainda que o cobriu. Vê que machucou a Deus, mas que Deus continuou amando. Vê que rejeitou o amor, mas que o amor nunca se retirou. E essa visão simultânea do pecado humano e da misericórdia divina é o que produz aquela compunção profunda, aquela gratidão infinita, aquela humildade radical que prepara a alma para a visão beatífica. Padre Pio resumia tudo dizendo: no fim você verá que tudo o que fez por amor permaneceu como luz, e tudo o que fez sem amor desapareceu como sombra. Capítulo 8. O anjo da guarda, o companheiro invisível finalmente revelado. Entre todas as revelações consoladoras que a alma experimenta ao deixar o corpo, uma das mais tocantes, das mais surpreendentes e das mais comoventes é finalmente ver, face a face, com toda a claridade, o anjo da guarda que a acompanhou fielmente desde o primeiro instante da existência até o último suspiro da vida terrena. Padre Pio, que mantinha relacionamento íntimo, frequente e às vezes até visível com seu anjo da guarda durante toda a vida sacerdotal, ensinava que no momento da morte, a alma vê claramente aquele ser celestial que esteve sempre ao seu lado, nos momentos de alegria e nos momentos de perigo, nos momentos de oração e nos momentos de tentação, nos momentos de vitória espiritual e nos momentos de queda. A alma percebe que nunca esteve sozinha, que sempre teve um companheiro celeste designado especificamente para sua proteção, orientação e santificação. E o primeiro pensamento que surge espontaneamente é profunda gratidão.
Obrigada, obrigada por nunca ter me deixado, por nunca ter desistido de mim, por ter me protegido de tantos perigos que eu nem sequer percebi, por ter inspirado tantos pensamentos bons que achei que eram meus, por ter afastado tantas tentações que poderiam ter me destruído. A Sagrada Escritura proclama a missão dos anjos da guarda com autoridade divina. Ele ordenou a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. S. 91, 11, 12. E a carta aos Hebreus confirma: não são todos eles espíritos ao serviço de Deus, enviados em missão para o bem daqueles que devem herdar a salvação? HB 1,14. Durante a vida terrena, a presença do anjo permanece geralmente invisível, silenciosa, discreta, respeitando a liberdade humana, não interferindo de modo violento, agindo com delicadeza e sutileza. Mas no momento da morte, quando o véu que separa o mundo material do mundo espiritual é rasgado definitivamente, a alma vê com clareza aquele que sempre esteve ao seu lado, e fica maravilhada ao perceber quantas vezes foi salva de acidentes mortais, quantas vezes foi inspirada a tomar decisões corretas, quantas vezes foi afastada de situações perigosas, quantas vezes foi protegida de ataques demoníacos que nem sequer suspeitava estarem acontecendo. Padre Pio mantinha diálogo constante com seu anjo da guarda e incentivava os fiéis a fazer o mesmo. Ele contava que muitas vezes, quando não conseguia chegar fisicamente até alguém que precisava de ajuda espiritual, enviava seu anjo da guarda para ajudar o anjo da guarda daquela pessoa, e recebia confirmações concretas de que essas intervenções angélicas tinham realmente acontecido. O santo de Pietrelcina ensinava: seu anjo da guarda não é um símbolo poético, não é uma metáfora consoladora, não é uma fantasia infantil. É um ser real, inteligente, poderoso, dedicado exclusivamente ao seu bem eterno. Converse com ele, peça sua ajuda, agradeça a sua proteção. E no momento da morte, você verá quanto ele fez por você. E essa visão não é apenas contemplação passiva. O anjo da guarda apresenta a alma a Deus como quem oferece um tesouro precioso que cuidou durante toda a vida. O Catecismo da Igreja Católica ensina: desde o começo até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos, SIC 336. No momento do juízo particular, o anjo da guarda não abandona sua missão. Ele acompanha amorosamente a alma, testemunha silenciosamente em seu favor de todo o bem que ela fez, muitas vezes inspirado por ele mesmo. Intercede pela misericórdia divina. E se a alma está destinada ao purgatório, continua acompanhando-a até que esteja pronta para entrar no céu. Padre Pio dizia que as almas do purgatório são visitadas constantemente por seus anjos da guarda, que lhes trazem consolo, que lhes comunicam as orações dos vivos, que lhes mantêm vivo a esperança da glória futura. E quando finalmente a alma purificada entra no céu, é o próprio anjo da guarda que a conduz até o trono de Deus com alegria indescritível, cumprindo assim a missão que lhe foi confiada desde o princípio. Por isso, Padre Pio implorava: nunca desprezes teu anjo da guarda. Ele é teu maior amigo depois de Jesus e Maria, e quando morres, descobrirás quanto deve a ele. Capítulo 9. A alma sem máscaras. A verdade nua e crua sobre si mesma. No exato instante em que a alma se separa do corpo e entra na dimensão da eternidade, acontece algo ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Toda a máscara cai, toda a ilusão se desfaz, toda a fantasia sobre si mesma é destruída pela luz implacável da verdade. A alma pensa com clareza absoluta e sem possibilidade de auto-engano. Agora eu sou exatamente aquilo que realmente sempre fui, sem disfarces, sem mentiras, sem jogos de aparência. Durante toda a vida terrena, o ser humano tem capacidade assombrosa de se enganar, de construir imagens falsas de si mesmo, a de cultivar ilusões sobre suas virtudes e de minimizar seus vícios. Consegue apresentar ao mundo uma persona fabricada, mais bonita, mais virtuosa, mais importante do que realmente é. E muitas vezes acaba acreditando nessa persona, confundindo a máscara com o rosto verdadeiro.
Mas no momento da morte, diante de Deus que não julga segundo as aparências, mas sonda os rins e os corações, SM 16:7, todas essas construções fictícias desmoronam instantaneamente como castelos de areia diante da onda. E a alma se vê como realmente é, nua, crua, verdadeira. Essa experiência de verdade radical pode ser de alegria profunda ou de vergonha insuportável, dependendo do estado real da alma. Para aqueles que procuraram viver com sinceridade, que reconheceram suas limitações, que não cultivaram orgulho inflado nem vanglória hipócrita, que se confessaram humildemente pecadores necessitados de misericórdia, que não fingiram santidade que não tinham, para esses, ver-se como realmente são não é traumático, porque já se viam assim durante a vida. Há uma continuidade tranquilizadora entre o que eram e o que descobrem ser. Mas para aqueles que construíram torres altíssimas de autoimagem falsa, que cultivaram orgulho disfarçado de virtude, que julgaram os outros enquanto se justificavam a si mesmos, que apresentaram ao mundo uma face de santidade enquanto o coração estava cheio de hipocrisia, para esses, o momento da verdade é devastador. Padre Pio ensinava: Deus não se deixa enganar pelas aparências que enganam os homens. Ele vê o coração. E quando você morrer, você também verá seu coração como ele sempre o viu. E essa visão não admite mais negação, racionalização ou desculpa. O Salmo 51, oração profunda de arrependimento atribuída ao rei Davi após seu pecado de adultério e assassinato, expressa essa necessidade de verdade interior. Eis que amas a verdade no íntimo do ser, e no oculto me ensinas a sabedoria. SL 51, 8. Deus não se satisfaz com aparências religiosas, com performances piedosas, com teatralidade espiritual. Ele quer verdade no íntimo, aquela verdade que só se alcança através da humildade radical de reconhecer quem realmente somos, com defeitos e qualidades, com misérias e graças, com pecados e virtudes. E o Catecismo da Igreja Católica ensina que a purificação final da alma antes de entrar no céu não é castigo arbitrário, mas necessidade objetiva. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. CIC 1031. Essa purificação não significa que Deus rejeita a alma, mas que a própria alma não suporta ainda a luz total de Deus com suas imperfeições residuais. A verdade sobre si mesmo que a alma descobre no momento da morte não inclui apenas os pecados cometidos, mas também, e isso surpreende muitos, as virtudes reais que cultivou, os bens genuínos que praticou, os dons que desenvolveu. Muitas vezes, pessoas humildes que viveram achando que não tinham valor, que não fizeram nada de importante, que eram insignificantes diante de Deus, descobrem com espanto que Deus as vê de modo completamente diferente. Aquela mãe que passou a vida servindo a família sem reconhecimento, descobre que seu sacrifício escondido tinha valor infinito. Aquele trabalhador que fez seu trabalho honestamente sem buscar glória, descobre que sua integridade silenciosa brilha como ouro puro. Aquele doente que suportou o sofrimento oferecendo-o a Deus, descobre que suas dores tiveram poder redentor. Por isso, Padre Pio dizia: no fim, você descobrirá que é exatamente aquilo que escolheu ser, através de seus atos e amores. Não mais, não menos. Apenas a verdade. Mas a verdade vista com os olhos de Deus, que é infinitamente mais misericordioso do que você imagina, mas também infinitamente mais justo do que você gostaria. Capítulo 10. O tempo acabou, a eternidade começou. Entre todos os pensamentos que atravessam a alma no momento exato em que deixa o corpo, talvez o mais solene, o mais definitivo e o mais carregado de consequências seja este: a oportunidade acabou. O tempo como eu o conhecia não existe mais. Agora começa a eternidade e não há volta. Durante toda a vida terrena, o ser humano vive numa condição de liberdade temporal.
Cada dia oferece novas possibilidades de conversão. Cada momento traz nova chance de mudança. Cada instante de arrependimento abre caminho para recomeço. Mesmo depois dos piores pecados, mesmo após as quedas mais vergonhosas, mesmo depois das traições mais horríveis, enquanto há vida, há possibilidade de perdão, de transformação, de retorno ao caminho. Mas quando o último suspiro se esgota, quando a alma se separa do corpo, quando o coração físico para de bater, essa condição de possibilidade temporal termina abruptamente. A alma percebe com clareza absoluta: minha vida está definida, minhas escolhas foram feitas, meu destino está determinado. Agora não há mais tempo para mudar. E essa percepção é acompanhada por profundo silêncio interior, o silêncio da eternidade que não conhece arrependimento tardio, não conhece segunda chance, não conhece se eu pudesse voltar atrás. A carta aos Hebreus proclama com solenidade: ainda hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. HB 3,13. E Jesus Cristo alertou repetidamente: é necessário que eu realize as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Essas palavras, que durante a vida podem parecer exageradas ou dramáticas demais, revelam-se absolutamente literais no momento da morte. A alma percebe que o dia acabou, a noite chegou, o tempo de trabalho espiritual terminou. Não há mais oportunidade de fazer aquela confissão adiada, a pedir aquele perdão que o orgulho impediu, de corrigir aquela injustiça que a preguiça ignorou, de oferecer aquele amor que o egoísmo reteve. Tudo está encerrado. A vida que poderia ter sido vivida de modo diferente não pode mais ser alterada. As palavras que poderiam ter sido ditas permanecerão eternamente não ditas. Os gestos que poderiam ter sido feitos permanecerão eternamente não feitos. E essa irrevogabilidade não é crueldade divina, mas consequência necessária da seriedade da liberdade humana. Se nossas escolhas não tivessem consequências definitivas, não seriam escolhas verdadeiramente livres. Padre Pio costumava repetir com insistência quase obsessiva: o tempo é a moeda que compra o céu. Use-o bem, porque quando acabar, não haverá mais nada para comprar, tudo já estará decidido. Ele via tantas almas que morriam sem preparação, que adiavam a conversão para amanhã, que presumiam ter mais tempo, que apostavam numa misericórdia divina que dispensaria a necessidade de arrependimento e mudança de vida. E ele sabia, por revelações místicas e por experiência pastoral profunda, que essa é a ilusão mais perigosa que o demônio semeia nos corações humanos. A ilusão de que haverá sempre mais tempo, de que a morte está sempre distante, de que a conversão pode ser adiada para depois. Por isso implorava com lágrimas: convertam-se hoje, reconciliem-se com Deus agora. Não esperem até que seja tarde demais, porque no momento da morte não haverá mais tempo para arrependimento que mude o destino eterno. Para as almas que viveram em estado de graça, que morreram em amizade com Deus, que cultivaram amor sincero mesmo com imperfeições, essa percepção do fim do tempo não traz desespero, mas paz profunda. Não há ansiedade porque não há mais nada a fazer, apenas esperar o encontro definitivo com o amado. Mas para as almas que desperdiçaram o tempo, que adiaram a conversão, que presumiram falsamente da misericórdia divina, que chegaram ao fim sem preparação adequada, essa mesma percepção traz dor aguda, não porque Deus as rejeita caprichosamente, mas porque elas mesmas veem com clareza absoluta as oportunidades perdidas, as graças desprezadas, os chamados ignorados. Veem que Deus lhes deu tempo abundante, ofereceu chances repetidas, chamou persistentemente através de 1000 vozes diferentes, através da consciência, através de pessoas santas, através de sofrimentos que poderiam ter sido redentores, através de alegrias que apontavam para Ele. Mas elas escolheram deliberadamente não responder, escolheram viver como se houvesse tempo infinito, escolheram adiar para amanhã o que deveria ter sido feito hoje. E agora não há mais amanhã, só eternidade.
O Catecismo da Igreja Católica ensina: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à rejeição da graça divina manifestada em Cristo, SIC 1021. Depois da morte, não há mais tempo de prova. Não há mais período de teste. Não há mais possibilidade de conversão que altere o destino eterno. Por isso, Padre Pio termina sua catequese sobre a morte com apelo urgente: viva cada dia como se fosse o último, porque um dia será, e nesse dia você vai desejar ter vivido todos os outros dias exatamente assim.